Olá! Continuando a nossa sequência de vídeos, eu acabei de postar o vídeo 1, onde instalamos o Open Media Vault em um computador. Né? Nesse caso, utilizamos o VirtualBox para facilitar para quem quer fazer testes sem necessariamente ter que ter um outro computador para isso. Então a gente fez essa primeira parte no VirtualBox. E no primeiro vídeo que já foi postado, nós chegamos no ponto onde conclui-se a instalação do Open Media Vault e a gente acessa a web browser dele pela primeira vez. Não é feito nenhum tipo de alteração, apenas é habilitado o dashboard. Então, se você olhar no vídeo anterior, essa instalação ela é feita desde o início, né, inclusive a criação da máquina virtual para isso. E no final, depois da instalação, a gente acessa a web browser do Open Media Vault, que é um NAS. Né? O que é um NAS? É um Network Attached Storage, ou seja, é um sistema de armazenamento na rede. Tá? Você pode utilizar o Open Media Vault sozinho, ele em si já faz muita coisa, ele é o teu ambiente de armazenamento na rede da tua casa, por exemplo, ou do teu escritório. Então você pode criar nele pastas e compartilhar essas pastas e essas pastas serem acessíveis a todas as pessoas que participam de uma rede. Tá? Só que ele é muito mais que isso. Né? Isso é o mínimo que ele faz. Né? Quando você acaba de instalar, ele já faz isso. O que a gente pretende é criar um sistema em nuvem com o Nextcloud e nós vamos criar isso em cima do Open Media Vault. Por que eu escolhi esse formato? Né? Tem como instalar direto no Ubuntu, uma série de maneiras. Inclusive, eu tentei várias delas, fiz várias delas, e imagino que, à medida que o tempo foi passando, eu vi o que, para mim, é a maneira mais simples, fácil, eficiente de fazer isso. Né? Se alguém tiver alguma opinião diferente, mostrar maneiras, tiver alguma maneira, quiser compartilhar, pode pôr aqui nos comentários que vai ser bem-vindo. Ok, vamos voltar então para as telas. Né? Eu estou aqui com o meu Open Media Vault aberto, já abri ele no VirtualBox, deixa eu colocar aqui. E aqui está, eu já estou rodando então o meu sistema no VirtualBox. Ao instalar no VirtualBox, eu já tenho aqui o IP e eu tenho aqui o usuário e a senha. Tá? O que é importante assim que você instala o Open Media Vault? O que eu julgo importante para a gente configurar? Algumas coisas. Uma delas é configurar usuário, senha, colocar um IP fixo. Esse IP que está aqui é um IP que foi criado, foi dado pelo roteador automaticamente, pelo DHCP, e a gente quer um IP fixo. Eu quero toda vez que for entrar nesse servidor, eu quero que ele esteja no mesmo IP. Eu não quero correr o risco de tentar entrar nele e ele ter mudado de IP e eu depender de vir olhar nessa tela para ver qual é o novo IP que ele está. Então, por isso que a gente faz isso. Então, acessando o Chrome aqui, por exemplo, vamos acessar aqui o IP do Open Media Vault. Então, 92.168.0.123, que era o número que estava ali na tela. O usuário que nós tínhamos criado é o admin, e a senha era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Essa instalação tem fins apenas educativos, né? Você não vai usar isso. Calma aí. O usuário é admin, mas a senha é Open Media Vault. Deixa eu abrir aqui. Opa, aqui. Tá? A senha padrão é Open Media Vault. Aparece aqui nessa linha aqui, ó, username, admin e password Open Media Vault. Então vamos colocar aqui no nosso browser Open Media Vault. Tá? Mostrando aqui, login. Isso feito, né, todo o ambiente. Aqui os dashboards já mostram né, a atividade que eu tenho aqui do HD, o nível de carga, a quantidade de memória utilizado e etc. Agora, uma das primeiras coisas que nós fazemos quando instalamos o Open Media Vault é a atualização. Então vamos olhar aqui. Ó. Aqui em cima aparecem as notificações. Nas notificações, uma delas diz que é necessário um reboot do sistema e está falando também que tem novas instalações. Então, a primeira coisa, vamos fazer o reboot que ele pediu. Vou dar um confirmar, sim. Ele vai, nesse momento, ele está reiniciando o sistema, porque foi a primeira vez que ele foi ligado. Então, ele necessita desse reboot. Tá? Voltando do reboot, nós vamos atualizar o sistema, que é uma das primeiras coisas que nós devemos fazer. A conexão caiu, porque o servidor está reiniciando. Se eu olhar aqui nessa tela da VM, eu vou ver essa reinicialização acontecendo. Ok, iniciou. Vamos voltar aqui na web page.
tá aqui de novo. Então, admin, password. Password é Open Media Vault. Ok, entrei aqui e venho aqui nas notificações. Aí, ó, tá falando agora que precisa fazer um update. Então, eu vou clicar aqui e vou mandar fazer o update. Ele vai baixar todos os pacotes de update e vai instalá-los. Ok, terminou aqui a atualização, apareceu aqui End of Line. Quando isso acontece, é porque acabou a atualização. Eu aperto Close, ele vai atualizar a página, e aparece aqui uma bandeira amarela dizendo que é necessário essa permissão, né, para aplicar essa permissão para ele realmente concluir a atualização. Eu vou clicar aqui, dar um sim, e essa atualização agora já está em andamento. Ok, vamos ver as notificações. De novo, ele está pedindo um reboot, devido ser a primeira vez que ele atualizou também, vamos dar um novo reboot. Ok, reinicializou. Admin, Open Media Vault. Ok. Vamos ver as mensagens. Não tem notificações. Beleza. Ok. Então, temos o sistema recém-instalado e recém-atualizado. Tá? Fora isso, ainda nenhuma configuração. Agora vamos começar a alterar algumas coisas. O usuário. Vamos mudar o password. O password padrão é aquele Open Media Vault. Eu vou colocar aqui um fácil também, só para treinamento, né? Só para a gente tá treinando aqui. Vamos pôr o usuário, por exemplo, WPSIoT 1, 2, 3, 4. Melhor. Vou pôr aqui só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos dar um salvar. Ok, já atualizei a minha senha. Eu vou vir aqui no meu Notepad, vou pôr aqui a minha senha do OMV, Open Media Vault, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Igual a senha do root do Linux. Tá? Só para ficar mais fácil aqui e a gente não depender muito de memória. Aí, ok. Estando aqui, uma das coisas muito importantes é a gente fixar o IP. Tá? Então, vamos vir aqui, Network, General, Network, Interfaces. General não, Interfaces. Aqui, Interfaces, a gente vai clicar nessa interface e vai editar ela. O método do IPv4 eu vou deixar como estático e aqui eu tenho que colocar o meu IP. Então eu vou pôr aqui 192.168.0. Vou colocar aqui 52. Eu sei que é um IP que está livre na minha rede. Network Mask é 255, 255, 255.0 e o Gateway 192.168.0.1. Normalmente esse gateway é o IP do seu roteador. Isso feito, ó, lembre, estou mudando para o IP52, aqui em cima eu estava conectando pelo 123. Quando eu salvar, vou dar um save aqui, opa, DNS. DNS pode usar o do Google ou pode usar o do próprio roteador. Então eu vou pôr o roteador, 192.168.0.52 e vou salvar. Salvei, ele vai pedir para aplicar e eu vou aplicar. Tá? Vou dar um yes. O que vai acontecer é que eu vou perder o acesso desse servidor pelo IP 123. Não é mais 123, agora é 52. Então vamos mudar aqui para 52 e entrar de novo. Aí, ok, vou entrar de novo nele, admin. Aí a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Login. Tá. Ele está reclamando que a senha que eu pus é uma senha muito fácil, que já foi encontrada, mas a gente está usando só para teste. Então, tudo bem. Então, ok. Isso feito, tenho agora o meu servidor atualizado, tenho uma senha
tá? Que aí no caso, quando você for fazer, põe uma senha decente, né? E tem também agora um IP fixo associado. Esse IP fixo, até para a gente lembrar depois, eu vou colocar aqui no servidor, né? O IP do meu servidor agora é o 92.168.0.52. Ok? Vamos salvar esse arquivo aqui. Salvar. Eu vou salvar lá naquela pastinha do YouTube mesmo. Vou chamar aqui de dados OMV. Tá? Agora já está guardado lá, já sei qual é o meu servidor, qual é o meu IP, já sei a senha, root dele e sei agora a senha do Open Media Vault. Aliás, vamos pôr aqui o usuário também para lembrar. Usuário Open Media Vault. Meu usuário é admin. Vou deixar guardado aqui. Vamos salvar. Beleza? Ok. O que mais que precisamos fazer? Uma das grandes utilidades do Open Media Vault, e para a gente que pretende usar o Nextcloud, é funcionar o Docker. Para o Docker funcionar no Open Media Vault, a gente tem aqui esses plugins, mas o Docker ele não é nativo do Open Media Vault. A gente precisa instalar um plugin que chama Extras. Então vamos procurar juntos aqui. OMV-Extras. Então se eu procurar por esse cara, vai ter esse site aqui que é o primeiro também, que é o OMV Extras. A gente clica aqui. E nessa parte já tem o... Deixa eu ver se no 8 tem alguma diferença. Plugins do 8, tá. É tudo igual. Aqui na página principal mesmo, eu tenho esse comando. Eu vou copiar ele inteiro. Dá um Ctrl C. E agora, eu vou aqui na interface do Linux e eu vou me logar no Linux. Mas essa interface do Oracle, ela não é tão legal de trabalhar. Então eu vou fazer o seguinte, vou minimizar, e eu vou entrar direto pelo CMD do Windows. Eu vou fazer uma conexão SSH no usuário root, no IP, no servidor que está no IP 192.168.0.52. Ele vai pedir a senha, ele está falando, o Windows está dizendo que se eu quero registrar esse cara, né, essa impressão digital desse site, eu vou falar que sim. E agora ele vai pedir o password, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dei o password, entrei no sistema. Ok. Quando você entra no Linux, eu copiei aquele comando lá da página web, dessa página aqui. Né? Vim aqui e dei um Ctrl C. Para eu dar Ctrl V, é só eu clicar com o mouse, botão direito do mouse. Aí ele copia aí. Agora eu dou um Enter e ele vai começar a copiar o Open Media Vault Extras. É no Extras que é possível utilizar o Docker Compose dentro do Open Media Vault. Então a gente para de usar o Open Media Vault só como um NAS e ele passa a ser algo mais que o NAS, quando ele começa a ter a capacidade de rodar Docker dentro dele. E o interessante do Docker, do Open Media Vault, é que uma vez que você instalou, você usa a interface do próprio Open Media Vault para poder configurar. Não precisa de outras coisas. Ó, terminou, tá? Ele fala aqui para pressionar Ctrl Shift R no browser para poder atualizar. Então eu vou voltar aqui no browser. Aqui ó, não aparece ainda, só que se eu apertar o Ctrl Shift R, que ele pede, ele vai pedir para atualizar e apareceu o Extras aqui. E aí eu seleciono esse Docker Repository e dou um Save. Quando eu faço isso, ele vai acabar de salvar aqui, vamos esperar um pouco. E ok. Agora, se eu vier em plugins e procurar por Compose, o Docker Compose aparece aqui. Tá? Eu mando instalar o Docker Compose. Confirmar, sim. Isso tudo eu estou instalando no sistema, no Linux, né, no Debian, que dá a base do Open Media Vault. Então vamos aguardar isso terminar. Ok. Dá um close, dá um apply aqui. Ok. As aplicações foram feitas, vamos ver aqui. Tirar. Apareceu aqui que o Compose está instalado. Eu mandei atualizar.
Isso feito, vamos para as próximas etapas. No caso do OpenMedia Vault, quando você cria uma nova instância, né, do OpenMedia Vault, é necessário agora vir aqui em Storage e configurar os discos, o file system do sistema. Então, se eu ver em discos, vai aparecer aquele meu disco de 200 GB que eu defini quando eu estava criando a máquina virtual, que nesse caso foi uma máquina virtual. Se fosse uma máquina real, ia aparecer os HDs ou SSDs que você tem instalados na sua máquina real. File System. File System é necessário, né? Ele, como só tem um disco, ele criou aqui esse File System do disco já existente. E aqui eu posso usar agora os Share Folders. Share Folders basicamente são as pastas que você vai compartilhar, ou as pastas que você usa dentro do sistema OpenMedia Vault. Então, tudo que você vai usar aqui dentro do OpenMedia Vault, por exemplo, quando for instalar nos Docker, etc. e tal, é necessário que elas apontem para um endereço. E esses endereços vão ser criados aqui nessa parte de Share Folders. Então eu vou criar aqui, por exemplo, uma pasta chamada dados, e o File System, eu só tenho um, que é um disco, é aqui mesmo. Então eu vou dar um Save. Ele pede para eu aceitar, vou dar um Sim. Aceitei. Vou criar mais uma pasta. No Docker eu vou ter que ter uma pasta chamada Compose. Eu já vou deixar ela criada aqui para usar depois. Dá um Save. Ela já está aqui. Vou aceitar de novo. Sim. E eu vou criar mais uma pasta chamada Backup. Essas 3 pastas eu vou utilizar lá no Compose depois. Backup, o mesmo File System, que é o único que eu tenho. Vou dar um salvar e vou dar um aceitar. Ok, então eu criei no sistema 3 pastas. Uma pasta dados, uma pasta backup e uma pasta Compose. Agora, se eu vir aqui em Services, deixa eu ver, o Compose ainda não está aparecendo. Deixa eu dar Ctrl Shift R para ver se ele vai aparecer. Ah, apareceu. Como ele foi instalado agora, né, eu preciso fazer essa atualização de página para poder aparecer. Então aqui no Compose, que é o Docker propriamente dito, eu tenho aqui os Settings. Vou clicar em Settings e vou selecionar. Qual que é a minha Share Folder? Eu vou usar Dados. Aqui é a pasta principal do Docker, tá? Melhor. Sim, Dados. A Data, vou pôr Dados também. Backup, vou pôr Backup. E, na verdade, essa Share Composer Files aqui é a pasta Compose. Eu tinha errado. Então, Composer Files, eu uso Compose. Data, eu uso dados. E Backup, eu uso Backup. Tá? Feito essas 3 configurações, é só dar um Save. Agora, eu já tenho o meu Docker configurado. E vou aplicar. E ele vai entrar em funcionamento. Esperar ele subir. Ok. Vou voltar aqui para Dashboard. Aqui em Dashboard, a gente vai ver que aqui em Serviços já está aparecendo o Docker. Tá? E se eu vier nas configurações do Dashboard, que é aqui ó, em Usuário, Dashboard, a gente vai ver que eu tinha selecionado tudo que tinha quando eu instalei. Depois, quando eu instalei o sistema do zero. Agora que eu instalei o Docker, aparece mais 3 opções que eu vou selecioná-las para elas aparecerem aqui na tela. Né? E uma delas é essa parte aqui dos containers. Né? Eu não tenho nenhum container rodando. Tá? O que eu estou passando aqui, embora você não precise entender de Docker, é bom você ter uma noção do que é o Docker. Tá? Porque a gente está falando aqui já no nível de usuário de Docker. Tá? Mas basicamente o que é o Docker? Tá? Se você não tem conhecimentos profundos, o Docker é como se fosse, assim como o VirtualBox é uma máquina virtual que roda outros sistemas dentro do Windows, o Docker é como se fosse chama containers, né? São pequenos containers, onde cada container roda uma aplicação lá dentro e essa aplicação ela funciona meio que isolada do resto. Ela só comunica ou só interage com os pontos que você definir que necessitam de interação. Tá? Então, quando a gente sobe um arquivo Docker Compose, como vamos fazer para instalar o Nextcloud num próximo vídeo,
a gente vai perceber que essas conectorizações do que está dentro do container para o que está fora do container são configurações feitas ali no Docker Compose, que é o documento ali, o texto que define como isso tem que funcionar. Então, ok. Por hoje, eu acredito que é isso, tá? Então, só revisando. A gente abriu o sistema, alterou a senha, né, veio aqui na parte de usuário, deu um change password. Nós também viemos em Network Interfaces e alteramos a interface para um IP estático, não mais dinâmico, para eu saber sempre onde ele está. Eu vim no terminal e instalei o Open Media Vault Extras, que a gente baixou nesse site aqui. Ao fazer isso, me abriu o Docker Compose. Eu vim aqui, na verdade, primeiro, só refazendo aqui em plugins, eu procurei por Compose. Ao procurar Compose, ele não estava instalado, eu mandei instalar. Depois de instalado, a gente veio aqui em Services, Compose e instalou o Docker Compose aqui. Antes disso, a gente também criou os Share Folders, que são as pastas que nós precisamos, por enquanto, para rodar no sistema, são essas pastas que nós utilizamos aqui em Services, no Compose, para poder definir ali as configurações do Docker. Tá? Por enquanto, isso é a preparação para esse servidor ficar pronto para a gente realmente começar a rodar container nele e outras coisas e isso funcionar e ficar legal. Então é isso. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima.